Oi, tudo bem? Eu sou a Ieda e esse é o canal Fim. Eu ensino mulheres católicas a saírem do endividamento em um ano. Hoje eu quero comentar um pouquinho e perguntar como é que anda a vida de vocês. Como é que está hoje, dia 24/2/2025? O que vocês estão fazendo? O que tem feito? Como é que está a vida financeira, a vida pessoal, a vida no trabalho, a vida na igreja. E eu venho aqui hoje, em janeiro, desde janeiro eu comecei a publicar algumas publicações onde eu comento muito, eu gosto muito de escrever, né? Então eu tenho escrito aqui no canal sobre como eu tenho feito, o que eu tenho feito, como você pode fazer. Eu tenho vindo passar aqui um pouquinho da minha experiência, de o que a gente deve fazer para mudar mesmo a realidade da nossa vida. Eu, sendo uma pessoa assalariada, servidora pública, mudei o rumo da minha vida a partir do momento em que eu quis mudar. E a mudança, ela só acontece quando a gente quer mudar. Pode ter várias coisas, pode acontecer várias coisas, mas se eu não quiser mudar, não vai mudar nada. E é você que tem que querer mudar. Se você não quiser mudar, não vai mudar nada. Existem muitos especialistas falando sobre finanças, pessoas renomadas aí falando sobre finanças, o que cada um deve fazer, como fazer, o que você tem que fazer, contando, né, sobre suas experiências. E porque muita gente continua ainda endividado e não sai do endividamento, porque a pessoa não quer. A pessoa tem que querer sair do endividamento. A pessoa tem que começar a querer essa vida ser diferente. E por que eu falo isso? Porque isso é estudos, né? É estudos que vêm falar sobre a mudança que é de dentro para fora. Ninguém muda ninguém. A pessoa que tem que querer e a pessoa que se muda sozinha, né? Na verdade, as influências do mundo fazem com que a gente se mude. Mas a decisão final é a sua. É você mesmo que vai mudar quando você quiser. E foi isso que aconteceu comigo no dia 2/2/2019. Foi quando as mudanças externas foram tão agressivas comigo que eu pus um fim nas dores financeiras que eu tinha, que as dores financeiras, elas influenciam na nossa vida como um todo. Você sabe que tem várias pesquisas que o endividamento faz as pessoas se separarem, ter brigas constantemente, conjugais, com os filhos. Então, a vida financeira de nós mulheres é muito importante. E se você não nasceu rica, como eu não nasci rica, se você veio de uma família como eu, lá de baixo, né? Lá de baixo mesmo, você já passou fome, como eu já passei, você sabe que você precisa mudar de atitude, mudar todas as suas escolhas. Aqui no canal eu já postei o que eu fiz, como fazer e o que deve ser feito, e sempre eu tenho falado um pouquinho de cada experiência. Você pode estar depois buscando, lendo, né? Curtindo, compartilhando com quem você gostaria de ajudar a outra mulher, a católica, a sair do endividamento. Hoje eu decidi fazer esse vídeo porque eu quero que você compartilhe um pouquinho como é que está a sua situação hoje. Você conseguiu mudar? Você está conseguindo manter a sua vida? Como é que está indo? Porque
Como vários especialistas falam, não sou eu, a Ieda, que falo, são muitos estudos que apontam que a gente tem que viver abaixo do nosso salário e a gente não entende isso. O que o mundo externo nos prega? Que a gente tem que ser rico, que a gente tem que viver de aparência, que se você não tiver muito dinheiro no bolso, você não é uma pessoa bem-sucedida. Isso não é verdade. Você pode ser uma pessoa bem-sucedida na sua vida, mesmo não tendo muito dinheiro no bolso. Mas, para que você tenha uma vida equilibrada e consiga realizar sonhos, né? Comprar sua casa própria, como eu comprei, comprar seu carro, como eu comprei, né? Você viajar, como eu já viajei, pagar suas contas diárias, não estar sufocada, não estar endividada, como eu não estou endividada, você precisa ter esse equilíbrio. Você precisa mudar, colocar uma data, como eu tenho a minha data, que eu sempre repito, que foi dia 2/12/2019. Foi o dia que eu realmente decidi, a partir daquele momento, eu mudei a minha realidade, a minha vida, da minha família. Por que eu decidi falar para as mulheres? Porque muitas das mulheres, o que a sociedade prega para nós? Que nós mulheres temos que ficar em casa, que nós mulheres somos só para gastar, para ir para o salão de beleza, para fazer várias coisas, né? Nós nascemos só para gastar e servir. E não é verdade. Eu sempre falo para os meus filhos, vocês nasceram num tempo onde as coisas são fáceis, onde você pode mudar a sua realidade, onde você pode ir contra tudo que a sociedade externa vem trazer para você, ditar a sua vida. Você pode ditar a sua vida. E aí eu faço essa pergunta: para que você vai manter a aparência para o seu vizinho, para a sua família, para o pessoal do seu trabalho, se você não está numa situação financeira bem? Para quê? Quando você chega em casa, é só depressão, é briga conjugal, é briga com os filhos, é agoniação, só para viver de aparência? Eu nunca vivi de aparência. Eu sempre vivi do jeito que eu gosto de viver, do jeito que eu sou. Se você gosta de aparência, você precisa ter esse equilíbrio também. Mas uma coisa eu digo para você. Por que eu decidi falar para as mulheres católicas? Porque eu sou católica. Eu quero falar um diálogo abertamente para nós mulheres que acreditamos em Maria. Nós a veneramos, aceitamos ela como mãe. E Maria foi uma das pessoas fundamentais na minha vida inteira. E no dia 2/12/2019, ela estava lá junto comigo e até hoje ela caminha junto comigo, né? Nessas minhas decisões. Então eu sempre peço a Maria para passar na frente, pisar na cabeça da serpente de todas as dificuldades que podem surgir e também daquelas coisinhas que fazem a gente cair nas besteiras de entrar no endividamento. E você pode fazer isso. Colocar para que, não me deixe fazer uma dívida no qual eu vou ficar sufocada, vou brigar com meu marido, vou brigar com meus filhos, vou ficar numa situação crítica. Sem necessidade. Porque você, a partir do momento que você aceita a sua situação, e você começa a mudar a sua vida, você não briga mais, não por causa de finanças, com sua família, com seu esposo, com seu esposo, com seus filhos. Por causa das finanças. Você vai ter escolhas inteligentes, como eu vou tendo escolhas inteligentes. Você vai ter uma vida financeira muito melhor. E esse diálogo aberto é para que você entenda que
Muita gente vai vir aqui, vai falar, vai dizer o que você deve fazer, o que você não deve fazer, como você deve fazer, como você não deve fazer. Mas se você não quiser mudar, você não vai mudar. Eu sou mais uma dessas pessoas que venho aqui falar para você o que você deve fazer através das minhas experiências que eu tenho feito. E você decide se você quer mudar ou não e continuar nessa sua vida. Mas eu sempre vou estar vindo aqui falar sobre o que eu sempre tenho feito, das coisas, das escolhas inteligentes. Então, eu sempre falo, quando eu comecei a estudar sobre educação financeira, essa frase de um especialista que ela é muito bem conhecida, quando eu li essa frase, que eu nunca tinha lido essa frase na minha vida, eu tomei ela para mim, né? Você tem que viver abaixo do que você ganha. Na verdade, não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Essa frase eu comecei a pensar e é verdade. Eu disse, é verdade, porque eu já tive ganhos no qual eu poderia, em vez de estar pagando todo mês empréstimo consignado, e olha que o juro de empréstimo consignado é o dobro, o triplo, porque eu já paguei. Eu já paguei empréstimo consignado, eu já paguei cheque especial, eu já peguei emprestado da mãe, eu já deixei de pagar para minha mãe, eu já peguei emprestado do meu irmão, né, da minha prima. Quer dizer, a única coisa que eu sempre falo que eu não fiz foi pegar de agiota e nem penhorar, porque eu não tinha nada para empenhorar, né? Foram as únicas coisas que eu não fiz, mas essas outras coisas de empréstimos eu já fiz. E cartão de crédito, meu nome já ficou sujo, né? O meu nome já ficou sujo. E ao tempo que eu fui estudando, aprendendo, eu fui começando a quitar as pendências que tem no meu nome. E aí vai surgindo umas pendências que a culpa não é minha. Então eu vou tentando resolver essas pendências aos poucos, porque quem é assalariada não ganha muito dinheiro. Servidora pública não ganha muito dinheiro, né? Eu ganho um salário mínimo e meio, não é muito. Juntando com o do meu esposo, então a gente tem uma renda de 3 salários mínimos. Mas isso para custo de vida aqui em Manaus, que todo mundo fala, né? Manaus tem um custo de vida muito alto, as coisas são muito caras por causa das terceirizações. Então a gente acaba pagando por aquelas pessoas que cobram mais da gente. Enfim, mas como viver num ambiente onde o custo de vida é um pouco alto, com um salário baixo. E aí vai depender das escolhas que a gente faz. Então, se você é uma pessoa que escolhe, não, eu quero é viver. Já falei muito isso, eu quero é viver. E esse negócio de eu quero viver e amanhã se eu morrer, eu continuo viva, já estou aos 44 anos, então isso não cola mais para mim, né? Essa desculpinha que eu dou, que eu dava, não cola mais. Então é bom você viver de uma forma bem, até mesmo para você ajudar. Eu gosto muito eu falo que uma das minhas melhores qualidades é a sinceridade, a segunda melhor é ajudar. Eu gosto muito de ajudar as pessoas da forma que eu puder. Não é só ajudar com dinheiro, né? Então eu não estou nadando no dinheiro para estar ajudando as pessoas. Não é isso, porque as pessoas, às vezes, elas precisam de aconselhamento, de um abraço, de a gente ouvir elas, e não só de dinheiro. E a nossa vida financeira, ela é assim, a gente precisa de aconselhamento, precisa estudar formas de como sair do endividamento. Uma das coisas que eu mais falo é: você pega as características principais para sair do endividamento quando você está no período inicial da sua vida. Por exemplo, para mim, quando eu li Mente Milionária,
Eu li e discordei de várias coisas que falava ali, você tem que mudar de amigos, você tem que ir num restaurante mais caro e não olhar o quanto você vai pagar. Eu disse, mas se você não tem dinheiro para pagar, como é que você vai sair de lá, menina? Eu discordava totalmente de algumas coisas que ele falava. Eu disse, para que eu preciso trocar de amigos? Eu disse, eu discordo, para mim, a minha vida. Isso daí não vai, senão um monte de gente já teria ficado rico há muito tempo, né? E falando nisso, uma vez eu fui, diz que eu queria testar, né, foi numa padaria cara, chique. Eu foi com vergonha, quase que eu não consegui dinheiro para pagar lá o pão e me arrependi. Eu disse que nunca mais na minha vida eu ia cair nessa leseira. Eu disse assim, isso não é verdade não. Aonde que eu preciso ir num lugar mais caro e pagar a conta depois? Não existe isso não. Hoje você vê os especialistas mais renovados no canal no YouTube, como é que eles falam, né? O que vocês podem fazer? E aí foi como eu percebi, e dali eu fui tirando aquilo que se adequava à minha realidade. E eu sempre falo isso, faz aquilo que se adequa à tua realidade. Tem a regra geral para todos e tem aquilo que não cabe na sua realidade. Que foi o que aconteceu comigo. A regra geral é o quê? Inicialmente você tem que parar de gastar sim, porque senão você não vai conseguir. Ou então, se você não parar de gastar, você tem que ganhar mais dinheiro. E aí você tem que fazer uma forma de ganhar mais dinheiro para suprir o que você está gastando a mais. Mas aí se você gasta mais, ganha mais dinheiro, gasta mais, ganha mais dinheiro, gasta mais, você não vai sair desse círculo de vício e de endividamento. Então, a questão inicial é sim parar de gastar e começar a colocar tudo que você tem de gastos num papel e começar, né, a mudar mesmo os seus hábitos. E depois que você começar a equilibrar suas finanças, aí sim você vai gastar da forma que vai ser melhor para você e também aquilo que vai te trazer benefícios e te recompensar. Porque se você parou, o que eu falo? Em um ano. Por que eu dei essa média de um ano? Porque é possível em um ano. Eu consegui em 10 meses. Você pode conseguir em menos. Basta você querer e depende também da sua situação financeira, da sua dívida. Quanto é que está a sua dívida? Quanto que está? Você deve para quem? Quais são os valores? Você precisa encarar a realidade. Tem que saber como é que está a sua dívida, para quem você deve. E aí, a partir desse ponto de partida, você vai ver as soluções. Como que você vai pagar? Quais são as suas prioridades mensais? Que tem as nossas prioridades mensais. Aí, tirando as prioridades mensais, o que eu posso deixar nesse momento? O que eu não posso deixar nesse momento? Por exemplo, se você gosta de ir no salão de beleza toda semana, você pode deixar inicialmente de ir toda semana. Você pode dar um jeitinho em casa, tem muita coisa para você fazer, né? Em casa que te ajuda nesse orçamento. O que você não pode deixar? Alimentação, né? Energia, a internet hoje em dia, né? A água que você paga. São coisas importantes que você precisa colocar lá, que você não pode deixar de pagar. Mas existem coisas que você consegue viver inicialmente sem elas. Depois você vai atrás delas e recupera aquilo que você gosta de fazer. Olha, uma coisa que eu sempre fiz em relação a transporte. Eu sempre andei muito a pé, eu sempre andei de bicicleta, eu sempre andei de carona, eu sempre andei de ônibus. Porque para mim, inicialmente, sempre foi melhor, porque são os meios mais econômicos para ser feito. E até hoje eu continuo fazendo isso, até hoje eu ando a pé para certos lugares, porque eu não preciso, eu digo, gente, eu vou bem ali, para que eu vou gastar gasolina? E fora que eu vou me exercitar. Aí, a padaria é daqui na outra rua, eu vou pegar o carro, tirar da garagem para mim rodar, ir lá na outra rua, comprar pão e voltar de novo, porque eu não quero andar a pé. Tá, tudo bem.
é uma escolha sua. A minha escolha é ir a pé e voltar, porque é perto, eu estou me exercitando e isso faz bem para minha saúde mental, corporal. E para que eu vou gastar, sendo que ali na outra rua eu posso ir e voltar a pé sem nenhum problema. Para a minha igreja que eu frequento aqui, a igreja de Santo Antônio. Eu vou, é bem pertinho, o pessoal, cadê o carro? Eu disse, gente, para que eu vou andar de carro daqui para minha casa, que é bem aqui na esquina da outra rua? Não vou estar gastando gasolina à toa. Eu não vejo necessidade. Quem vê necessidade de fazer isso, beleza, faça isso. Mas você tem que ver se você tem orçamento para estar colocando gasolina. A questão minha não é, eu estou gastando gasolina, eu vou poupar. Antes era assim. Hoje é uma escolha minha, consciente, que eu não vejo nenhum problema de ir andando. E para que eu vou estar gastando gasolina? Para o meu trabalho, que é bem aqui também, eu vou de ônibus ainda até hoje. Sabe por quê? Porque para mim, além de ser mais econômico ir de ônibus para o meu trabalho, lá no meu trabalho, o estacionamento é um pouquinho curto e só vivem batendo os carros. Eu disse para meu marido, eu vou continuar indo de ônibus, porque é mais econômico, eu gasto menos. Às vezes eu venho me exercitar, né? Eu venho com meu esposo, a gente aproveita e faz uma caminhada, faz uma corrida na volta. Eu estou cuidando do meu corpo, da minha mente. Fisicamente eu me sinto muito bem e praticando atividade física. E eu não vou ficar estressada, porque é uma briga, às vezes não tem estacionamento, tu tem que rodar. Aí, além de tu gastar, às vezes, com a gasolina, tu tem que gastar com o estacionamento, porque tu não achou lá a vaga para colocar teu carro. Quando tu estaciona lá, alguém bate teu carro lá, tu não sabe quem foi, tu vai gastar dinheiro com a manutenção do carro só porque eu quero ter o conforto de ir de carro para o trabalho. Eu, a Ieda, não vejo essa necessidade. Se você vê a necessidade, vá. Mas aí eu te faço essa pergunta, você tem orçamento para manter esse seu conforto? Hoje eu posso dizer que eu tenho esse orçamento. Eu não faço por opção minha de economizar mesmo esse dinheiro do gasto da gasolina, do gasto do estacionamento, do gasto de consertar uma batida de carro de alguém que vai lá, que estacionou mal e bateu o carro, eu gosto muito de tomar um sorvete, já esse sorvete mais caro. Eu gosto de comer, a gente gosta de sair para jantar, né? Eu gosto de fazer alguma festa, eu gosto de viajar. Então, esse dinheiro desnecessário que eu vou gastar aqui, eu já vou direcionar ele para algo que vai me fazer feliz e me deixar bem. E eu não fico estressada, nem por aquela pessoa que bateu o meu carro, porque não vai acontecer isso, porque ela não bateu, porque eu não estacionei para um lugar onde ela poderia bater, e nem gastar gasolina desnecessária, porque eu posso usar esse orçamento para uma outra coisa. Antes de comprar o carro, eu andava de Uber para certos lugares pela distância, o aplicativo, né? Pelo uso pelos aplicativos, a distância. Mas quando é lugares próximos, eu continuava indo de ônibus, continuava indo a pé, de bicicleta. Para mim era menos estressante do que chamar um aplicativo para ir. E mais eficiente. Às vezes estava demorando tanto que cancelava, que a gente acabava indo de ônibus, porque passava o horário do ônibus e era melhor a gente ir de ônibus, a nossa escolha, porque aquele aplicativo não estava passando. Às vezes cancelava, passava uma hora de quer saber ir embora. Acabava indo de ônibus. Então, assim, eu ficava estressadíssima, né? E não era legal. E a economia que eu fazia, fora que ficava aqui, minha mente cansada, estressada no transporte,
O ônibus fazia com que eu ficasse melhor, feliz e economizasse. E aquele dinheiro que eu estava economizando foi o dinheiro que a gente comprou o carro. Porque a gente foi juntando, aonde eu economizo isso, eu economizo aqui, economizo aqui, economizo aqui, economizo aqui. Por exemplo, aonde mais a gente economiza? Meu filho é alérgico ao perfume. Nós não gostamos de perfume, né? A gente usa sabonete, a gente usa... Eu gosto muito de cremes. Então, o corpo da gente também cheira quando você usa cremes. Fica cheiroso. Então, a gente não tem gastos porque não é da nossa preferência. É a sua preferência? Beleza. Coloca lá na sua descrição. Outra coisa, os nossos filhos cresceram, a gente não tem mais gasto com a escola. Então, hoje eles já estão trabalhando e aí eles já ajudam no orçamento de casa. Nossa, faz muita diferença, já são adultos, já ajudam no orçamento de casa. E aí tudo isso a gente vai economizando. E com essa economia foi que a gente direcionou para quê? Para comprar o nosso transporte, para a gente usar. Mas a gente usa esse transporte o tempo inteiro para tudo que a gente vai fazer. Como eu falei, acabei de falar agora há pouco, né? Para as coisas perto de casa, sem necessidade, não precisa, porque é melhor a gente ir o meu marido é melhor ir na rota, ou o ônibus que passa no horário. É mais conveniente para a gente ir e voltar. Então, tudo isso gera economia. Isso é a realidade minha. Qual é a sua realidade? Como é a sua realidade? O que você está fazendo para economizar, para ter sua realidade? Hoje eu tenho a minha casa própria, hoje a gente tem uma condução, hoje eu e meu esposo, meus filhos estamos trabalhando. A minha realidade mudou de 2019 para cá. Antes era só eu e meu esposo, né? Não tínhamos condução, mas tínhamos essa nossa casa própria, da qual estou hoje aqui falando. Nossa realidade era diferente. Veio a pandemia, mudou toda a nossa realidade. A pandemia para nós nos ajudou, mas eu passei por momentos, por trabalhar na área da saúde, muito difíceis, né? Ver as pessoas morrer, outra realidade diferente. Então são coisas que vai te amadurecendo e você vai dando prioridade para as coisas que realmente vale a pena você gastar. Para que você vai comprar algo para sua casa no qual você vai deixar engavetado e você não vai usar? É desperdício de dinheiro. Para que você vai usar algo que você não vai consumir? É desperdício de dinheiro. Aonde você pode economizar? Você paga a escola dos seus filhos, material escolar, né? Que foi no início do ano isso. Quem tem carro IPVA, nós também pagamos IPVA. Você deixou o orçamento do seu 13º para ajudar nessas contas desse mês? Como é que está essa situação? Como é que é a sua realidade? O que você acha que você consegue abrir mão? Não consigo abrir mão de andar de jeito nenhum de carro próprio. Então, o que você tem que fazer para bancar esse seu consumo de gasolina? É você que dita as suas regras, é você que dita a sua vida, é você que faz as suas escolhas. Se para você é difícil economizar, não posso deixar de usar meu perfume, senão vou andar fedorento, será? Não é só o perfume que te faz ficar cheiroso. Antes de você usar o perfume, você tem que usar um sabonete para tirar o fedor do seu corpo. Porque se tu passar o perfume no fedor do seu corpo, você vai ficar fedorento ainda mais, vai suplicar. Então, você tem que ver qual é a sua escolha. Como é que tá a sua vida? O que você pode deixar de ir no salão de beleza, pelo menos toda semana, uma vez no mês? Ou você consegue pelo menos um mês sim, um mês não, né? Cuidar do cabelo, no salão. Você continua cuidando em casa das suas unhas. Você pode continuar em casa, né? O que você pode economizar quando você tem filhos pequenos, né? Se você tem filhos na rede pública, você não paga mensalidade. Você não comprou material escolar, mas você compra
Algumas coisas sim, você compra caderno, você compra mochila, você compra lápis, caneta, né? Algumas coisas você compra. Não é muito, mas você compra. Né? Roupa para as crianças. Né? Você tem que ver como é que está a sua realidade. Como é que está a sua realidade? É você que tem que dizer, minha realidade está assim. O que você pode abrir mão inicialmente, gente? Inicialmente você não vai abrir mão todo o tempo da sua vida. Porque para você mudar de vida, você tem sim que economizar. Depois que você começar, como os especialistas, não é a IEDA que fala, são os especialistas que falam que você tem que viver abaixo do que você ganha, 2 degraus abaixo do que você ganha. Se você ganha 3 salários mínimos, você tem que viver com 2 salários mínimos e meio. Aí você vai ver o que você pode fazer ali. Se não dá para você viver com 3 salários mínimos, então você tem que ganhar mais um salário. O que você pode ver? Tem várias plataformas aí, né, que podem ajudar você a ganhar seu dinheiro pela internet, gente, ensinando passo a passo, gratuitamente. Você entra gratuitamente, você consegue ganhar seu dinheirinho e ir pagando suas contas, pagando suas dívidas. Mas se você continuar ganhando e gastando, você não vai mudar. É você que dita a sua vida, é você que dita as suas regras, é você quem faz a mudança em você. Especialista nenhum vai fazer essa mudança para você. Se você não quiser, menina, é você que tem que querer. Como eu quis, eu mudei minha realidade. Eu estou aqui falando como eu mudei. O que eu faço? Hoje eu dei um exemplo do transporte. É isso que eu faço. Porque eu, a Ieda, não vejo a necessidade. Eu uso para aquilo que eu tenho necessidade. Eu vou me embora. Para as outras coisas, eu uso meu transporte tranquilamente. Tranquilamente para onde realmente eu preciso usar. Para onde eu não preciso, que para mim vai ser desperdício. Desperdício de dinheiro, desperdício de gasolina, eu vou ficar estressada, se eu corro um risco de bater em meu carro, não. Aquilo que me estressa eu já vou tirando e colocando de lado. Esse é o exemplo do transporte que hoje a gente tem e como a gente usa para economizar. Por quê? Porque a gente economiza nisso aqui para que a gente possa pegar esse dinheiro que a gente economizou para algo que a gente gosta de fazer, que vai te trazer bem. E os especialistas também falam que isso é uma recompensa. Você tem que se recompensar pelaquilo que você começa a se privar. É você que vai decidir qual vai ser as escolhas melhores para você. Aquilo que você consegue, aquilo que você não consegue fazer. Aquilo que você faz, que você consegue fazer, você vai ver. E eu gostaria de saber, eu gostaria que você comentassem aqui o que você tem feito, o que você pode mudar na sua vida, o que você abre mão, o que você não abre mão, como você pode fazer, o que você deve fazer. É você que decide. Eu venho aqui, dou dicas do que eu faço, do que você pode fazer e você vai analisar a sua vida e fazer as suas escolhas. Se você vai querer mudar ou não, só depende de você. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz na minha vida e eu continuo fazendo, eu digo, nós não somos cristãos? Eu sempre falo isso. Se nós decidimos ser cristãos, porque a gente poderia muito bem dizer, não, eu não acredito na Bíblia, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Maria, como tem muita gente que não acredita, e viver sua vida do jeito que você acredita. Mas nós decidimos acreditar em Deus, professar uma fé que é o catolicismo, acreditar em Maria, Mãe, Nossa Senhora, aquela que foi fiel, que disse o sim para que Jesus viesse nos salvar, deu a sua vida, morreu na cruz, ressuscitou para que a gente pudesse ter uma vida boa.
E só depende de você para você ter uma vida boa. Você não precisa seguir o que o mundo inteiro quer que tu siga, a aparência. Você não precisa viver de aparência. Você só precisa viver como você é feliz. Como você é feliz? Decida isso. E quando você decidir isso, comente aqui para mim. Eu decidi a partir de hoje e eu quero ajuda nisso. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer aquilo? E a gente vai trocando experiências, trocando ideias daquilo que vai ser melhor para você. Como foi melhor para mim e está sendo melhor até hoje. Hoje eu só tenho a agradecer e agradecer a Deus, a Maria, por tudo mesmo na minha vida. E por essa gratidão, eu venho aqui passar o meu conhecimento daquilo, das minhas experiências que eu vivo para você, porque eu quero ajudar você a sair desse endividamento, dessa ideia de que a gente precisa aparentar para os outros aquilo que a gente não é. Você não precisa aparentar aquilo. Eu sou assim, Aieda, cabelos escuros, olhos castanhos escuros, né? Me considero uma pessoa parda, gosto muito de artesanato, né? Então eu gosto muito da minha cultura, gosto muito daqui e como eu gosto, eu vou colocando aquelas coisas que eu gosto de fazer com as minhas atitudes que eu economizei. Eu economizei aqui, eu posso comprar algo que eu gosto. Pode ser um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, mas dá para me comprar. Por quê? Eu fiz escolhas inteligentes, da qual eu não desperdicei o meu dinheiro para que eu pudesse ter acesso àquilo que eu sempre quis na vida. E você pode também fazer essa escolha inteligente para ter acesso àquilo que você sempre quis na vida. E aí?